Falamos agora da Argentina. Desde que assumiu a presidência do país, Javier Milei transformou a Argentina num laboratório único de experimento liberal. O choque de gestão promovido por Milei resultou no controle da inflação e na redução da máquina pública, impactos que mudaram a relação da sociedade com o Estado. A reportagem é de Luciana Tadeu. A Argentina enfrenta há décadas uma crise econômica generalizada. A disparada da inflação e o câmbio deteriorado, além dos gastos públicos elevados, são fatores que limitaram o crescimento do país nos últimos anos. Mas desde dezembro de 2023, com a chegada do libertário Javier Milei à Casa Rosada, a economia argentina passa por uma transformação. Economistas ouvidos pela CNN destacam o entusiasmo que as propostas do atual presidente despertam entre os liberais. Me surpreende não só a dimensão das medidas, a maioria ou quase todas na direção correta, né? Precisa livrar a Argentina do peso do populismo, da irresponsabilidade que tem caracterizado o país há 70 anos, né? A Argentina é o único caso no mundo nos últimos 3, 4 séculos, em que o país rico empobrece. O Milei, portanto, está na direção correta. O equilíbrio das contas públicas e a valorização do câmbio em termos reais são alguns dos resultados da chamada terapia de choque promovida por Milei desde o início do mandato. E os superávites obtidos pelos cofres públicos já ajudam a estabilizar os preços. A inflação acumulada da Argentina encerrou o ano passado em 117,8%, após atingir um pico de 289,4% em abril de 2024. A Argentina colheu ao longo de 2024 seus primeiros resultados superavitários em anos, graças à política de austeridade fiscal de Milei. O presidente vê uma maior eficiência estatal ao cortar gastos com programas sociais, enxugar ministérios e tentar privatizar empresas públicas. Milei mostrou para a América Latina que quando você quer, você muda a cultura de dependência de Estado. Então, a minha admiração do Milei é isso, ele rompe com isso, né? Com as agências, com o tipo de dependência do Estado, com a função das empresas. E ele mostra que quando você quer, mesmo quando você não tem a maioria no Congresso, ou tem dificuldades no Congresso, você consegue fazer. E a agenda reformista deve continuar. O presidente da Argentina disse nesta semana que está trabalhando num decreto para fechar ou fazer a fusão de 50 agências do governo. O economista Tony Volpon traça um paralelo entre a experiência de Javier Milei à frente da Casa Rosada e o impacto da gestão da primeira-ministra Margaret Thatcher, que liderou o Reino Unido nos anos 80. Tanto a Thatcher chegando no governo como o Milei chegaram num momento onde a sociedade estava vivendo uma certa desordem econômica, política, social, em função de uma exaustão de um estilo de governança de esquerda. Nos dois casos, houve a opção de tentar fazer uma coisa mais radical, não ficar na mesmice, oscilando entre governos e presidentes que pouco no final do dia tinham pouca diferença do modo de governar. O estilo de governar de Milei também é alvo de críticas. Apesar dos números positivos na gestão pública, a pobreza e o desemprego cresceram após o corte de financiamento a programas sociais. E os economistas alertam para um outro perigo, a armadilha cambial. O fortalecimento do peso a partir da desvalorização controlada do câmbio deixa os produtos comercializados mais caros na moeda norte-americana. E isso pode resultar em perda de competitividade das exportações. Na terça-feira, Milei reforçou que deve encerrar as intervenções no câmbio neste ano. Câmbio livre na Argentina.
Então, a política cambial argentina vai ser a mesma do Brasil. E como a gente sabe, o dólar é quase um fetiche na Argentina. Provavelmente, isso vai esfriar, colocar um fim a essa bolha argentina da adoração do dólar e que veja no dólar a sua segurança, né? Então, e tinha até certa razão, né? Porque como mudava muito, as regras mudavam muito, o governo era muito imprevisível, de uma hora para outra tinha um confisco, teve vários confiscos na Argentina, né? O argentino viu no dólar uma proteção contra essa sanha do governo, contra os equívocos, as intervenções desastradas do governo. A empolgação dos liberais com a Argentina esbarra numa preocupação. Após um início de governo promissor, o maior desafio de Javier Milei agora é garantir a sustentabilidade de seus feitos. O grande problema da Argentina hoje, né, e a grande solução, chama-se Javier Milei. Ele tem coisas, às vezes, brigas desnecessárias, essa saída da Organização Mundial da Saúde logo depois que o Trump saiu, coisas assim, né, que depois contra Milei. Mas, na média, né, está conseguindo fazer. Se a democracia funcionar, se o Congresso funcionar, se você tiver esse sistema de pesos e contrapesos na Argentina, a Argentina tem grandes chances de dar certo. Não é certeza, como eu falei antes, estamos na metade do primeiro tempo ainda, tem chão. Mas tem chão para fazer ajustes também. Milei mostrou flexibilidade, dando alguns passos para trás em algumas coisas. Vamos torcer para continuar fazendo isso.